Tudo bem, pessoal? Sumiço aí, grande, né? Eu estive 20 dias em viagem, né? Passei pela Turquia, Istambul, depois fui para Itália, desci em Roma, fiz algumas cidades maravilhosas da Itália até chegar em Firenze, né? Cidadezinhas que eu mais... a cidade que eu mais gostei ali, dentre aquelas vilas que tem até o caminho de Firenze, foi Assis, ou Assisi, né? Então a cidade de Assis é maravilhosa, gostei muito. Depois fui para Lucca e acabei embicando ali de Lucca para Veneza. E tudo muito lindo, né? As regiões são fantásticas, e eu fui estudar espiritualidade. E ao retornar, estudei, percebi algumas coisas. Assis é uma cidade que vale a pena, né? Eu recomendo a todos, porque contém uma espiritualidade de alto nível, que eu pude perceber, pude sentir. Eu também, nessa minha pesquisa entre espiritualidade e política, onde está, eu estou me metendo numa área aí meio estranha, né? Política e religião, mas elas se tocam demais, né? Eu antigamente escutava das pessoas mais experientes: olha, política e religião não se discute. Mas eu penso diferente. Eu acho que a gente tem que estudar, tem que debater esses temas. Ao estudar essas ligações e voltando um pouco ao passado, estudando um pouco a nossa história, eu pude perceber que a linguagem é fundamental. Por que até hoje nós temos jogos da narrativa, pessoas tentando avançar na linguística ou colocar a linguística de maneira mais atrasada? Porque a linguagem, segundo especialistas e gente que estudou bastante a espiritualidade ligada à linguística, o desenvolvimento da linguagem é chave no desenvolvimento da consciência. Tá? A minha referência está num livro muito interessante, né? A Chegada da Era Interespiritual, que é um livro de religião comparada, basicamente, mas vai além disso. E um capítulo aqui, Consciência e Linguagem, a conexão fundamental. Então anotei alguns pontos aqui, pessoal, para compartilhar contigo, que eu pude constatar in loco nessa minha viagem. Eu percebi muitas coisas. Então a linguagem mais complexa, a arte mais complexa, ela é um avanço na própria consciência, ela é um caminho consciencial evolutivo. A linguagem está relacionada de maneira inata ao desenvolvimento de uma consciência mais ampla. Agora, quem nasceu primeiro, se é o ovo ou a galinha, não sei. A linguagem desenvolve primeiro e depois a consciência vem atrás, ou a consciência se desenvolve em primeiro lugar e a linguagem vem atrás? Aí já é um mistério. De qualquer forma, quando a linguagem se move em direção a uma estrutura metafórica que se torna progressivamente mais complexa, ela reflete o crescimento como resultado do desenvolvimento progressivo do cérebro, de um território ou terreno mais espaçoso da autopercepção, da consciência reflexiva, das complexas sequências de pensamento. Então, estou lendo aqui, abrindo aspas aqui para vocês. Então, gente, esse livro aqui me espanta nessa questão. E aí entra um ponto aqui para vocês refletirem. A língua portuguesa, com a reforma agora ortográfica, né, deste último governo, nós eliminamos alguns acentos, a trema, o acento em ditongo crescente, quer dizer, empobrecemos a nossa linguagem. De acordo com esses meus estudos, nós estamos empobrecendo a própria consciência. Nós estamos, num linguajar coloquial, mais popular, nós estamos emburrecendo fazendo isso. Com o caminho desse primitivismo russoniano, dessa volta ao passado, essa idolatria pelo passado,
pela não tecnologia, pelo culto à mandioca da nossa Dilma, só podia vir da nossa... É uma figura caricata hoje em dia, né? Todo mundo faz chacota, e infelizmente ela é realmente uma figura caricata. Pessoal, um parênteses, falando na Dilma, quando eu peguei meu voo para Istambul, adivinha quem eu vi no banco da frente, né, sentada na minha frente? Dilma e Gleisi, né, estavam lá neste voo. Tive esse desprazer. Mas tudo bem, né, não passou, né? Felizmente elas desceram lá em Istambul e parece que seguiram para a Rússia ou coisa assim. Mas não... Segui minha viagem também, deixa esse fantasma para lá, mas é só uma curiosidade aí que eu compartilho com vocês. O Lula, né, com essa questão da apedêutica que enaltece e orgulha por não ter lido livros. Então, a questão do regresso, a questão da arte, do primitivismo da arte, isso tudo reflete na consciência. E isto é política. Então, qual é a política que quer o retrocesso? Qual é a política que quer um passo para trás? Curiosamente, é justamente aqueles que se chamam de progressistas. Porque a retórica é para o progresso, mas eles querem a não ciência, eles querem o andar para trás, eles querem toda essa postura russoniana, romântica, de um culto ao passado. Então, eu acho culto não é bem a palavra, é um retorno ao passado. Porque eu prezo muito a história, mas não é essa a pegada política. Eles querem um retorno ao primitivismo. Então, aquela ideia do selvagem nobre. Então, a coisa é complexa. E fica essa relação entre política e espiritualidade muito clara para mim, terminando na linguagem escrita, onde acreditam que tenha ocorrido um gradual incremento de complexidade no âmbito da mente animalesca. Olha só, hein? Quer dizer, a complexidade da linguagem é um incremento na mente animalesca. Nós saímos da nossa condição animal, né? Porque balbuciar palavras, tal, os símios também o fazem. Então, esse avanço está relacionado à linguagem. Portanto, esse empobrecimento da linguagem, essa coisa que vê governos socialistas, vem com o preconceito linguístico, não se pode corrigir o coitadinho do aluno em sala de aula, então tem que deixar ele falar errado. Toda essa coisa é nefasta e nos remete a um retorno à animalidade. No extremo, né, gente? É óbvio que a gente está colocando aí numa questão extremada, mas é um retorno, é um retrocesso. Tá? Então o progressismo de hoje político está errado o nome deveria ser regressismo. Então, gente, política e religião estiveram sempre unidas de uma certa forma. Não essa união clara, mas às vezes clara sim, mas outras vezes uma união maquiada. A política, hoje em dia tem uma expressão do Pondé que eu gosto muito, né? Luiz Felipe Pondé, o filósofo. A política tomou o lugar da graça, ela tenta ocupar o espaço da religião e tem que tomar muito cuidado que agentes políticos tentam esse regresso. Então eu fiz essa viagem, foi uma pesquisa. A viagem foi a lazer, mas também aproveitei e pesquisei alguns itens da espiritualidade. A relação entre a linguagem e o desenvolvimento metafórico detém importância central nesse processo todo de desenvolvimento espiritual e político. Vou ler um trechinho aqui. Para a nossa consideração da espiritualidade, é o desenvolvimento do pensamento complexo e metafórico, a linguagem da narração de histórias e o fornecimento de ideias primordiais a respeito de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, enfim, toda essa paisagem, esse cenário que envolve a espiritualidade, isso é
central para o desenvolvimento da própria humanidade. E aí eu pergunto, quais os ramos e as perspectivas políticas que tentam eliminar a transcendência? Respondam-me vocês, né? Aí vai de cada um. Por exemplo, o marxismo aceita a transcendência? O comunismo aceita a transcendência? Não, a resposta é negativa. Então não considero que possa vir boa coisa daí. O positivismo de Augusto Comte aceita a transcendência? Não. Ele inclusive funda uma igreja positivista, né? Ele quer ser o novo Messias, mas enfim, tem aspectos positivos? Claro, né? Tudo tem seu lado positivo, dá para extrair do limão uma limonada, mas em essência eu não vejo positividade nesses paradigmas políticos que excluem a transcendência do tabuleiro. Eu gosto de inclusão da transcendência no tabuleiro. Tabuleiro de xadrez, obviamente, uma metáfora que eu estou fazendo. É isso aí, gente. Então fica aí desse vídeo. A ideia era ser um vídeo rápido, não foi tão rápido assim. Mas estou aí de volta, espero gravar mais vídeos aí para nossa interlocução. Um abraço aí, gente. Tudo de bom. Até a próxima.